Os primeiros filósofos, entre vários questionamentos que eles fizeram, alguns estavam as questões sobre a permanência e a mudança na realidade. O que aconteceria se nada mudasse ou se tudo permanecesse sempre igual? Eles se perguntavam também como, diante de uma realidade que, pelo menos aparentemente, está sempre em transformação, como que o ser humano é capaz de entender, de conhecer, de pensar essa realidade? O que é preciso fazer ou quais são os elementos dessa realidade que é preciso extrair nesse contato intelectual com ela para dizer que efetivamente nós conhecemos a realidade? Um dos pensadores mais importantes desse período foi Heráclito, que viveu entre os séculos VI e V a.C. Heráclito foi conhecido como o obscuro, porque ninguém entendia o que ele falava direito. Ele se isolou das pessoas, viveu sozinho, era uma pessoa muito aristocrática e elitista. O que sobrou da obra dele, chamada Sobre a Natureza, foram 130 fragmentos que foram organizados depois, e é considerado um dos primeiros filósofos a pensar a realidade por meio de uma noção dialética, de dois elementos, duas maneiras de ser da realidade que seriam opostas ou diferentes e na sua dinâmica fariam com que tudo fosse do jeito que é. Heráclito é normalmente associado a um pensamento da mudança, de que a realidade ela é marcada pela mudança contínua, que tudo está sempre em transformação. Uma das imagens mais conhecidas do Heráclito é a do rio, comparar a realidade com um rio que tem as suas águas ali, né, sempre passando, e se você entra no rio e sai, você não é a mesma pessoa que entrou. Se você entrar no rio de novo, o rio também não é o mesmo. Então a realidade seria como um rio em constante fluxo, tudo mudando o tempo todo. A expressão utilizada por Heráclito era panta rei. Tudo flui, tudo muda. O mundo é dinâmico e está em constante transformação. Outra imagem que Heráclito usava para falar sobre a racionalidade, sobre a realidade, era o fogo, porque o fogo representava mudança constante, né? O fogo, quando a gente olha para ele, as chamas estão sempre se mexendo, sempre tremulando. E além disso, o fogo também representava um elemento de transformação, porque tudo que passa pelo fogo se transforma. Nada passa pelo fogo e se mantém igual. Então, o fogo também poderia fazer essa representação. Assim como ele também usava em alguns dos seus textos a imagem do dinheiro, que seria aí uma metáfora para uma medida comum entre coisas que são diferentes. Tem a ver com essa intenção da racionalidade de capturar a essência, capturar aquilo que está por trás dessa multiplicidade de coisas que a gente vê e ser capaz de pensar, de falar sobre essa realidade. O que faz a realidade se transformar? O que faz a realidade mudar? Para o Heráclito, o movimento do universo, o movimento da realidade, ele é realizado em função do conflito entre forças que são opostas, entre forças que são contrárias. Outra imagem que ele usava era a imagem da guerra, que a guerra regulava o universo todo porque é a luta e o conflito entre coisas opostas. A realidade é feita de opostos. Então, esses opostos são ordem e desordem, bem e mal, belo e feio, construção, destruição, justiça, injustiça, racionalidade, irracionalidade, alegria, tristeza. Então, tudo é composto por uma dinâmica entre oposições. E as mudanças que acontecem na realidade, elas vêm desse constante jogo dos opostos. Então, por exemplo, se você tem aí uma construção qualquer, para ela se transformar numa nova construção, para ela virar algo novo, para ela se transformar, ela vai ter que passar por essa dinâmica de opostos, ou seja, ela vai ter que ser destruída num primeiro momento para depois ser reconstruída. Da destruição nasce a construção, por exemplo. Só que essa dinâmica entre opostos, para o Heráclito, na verdade, ele é superficial.
a aparência de que os opostos estão querendo se destruir ou que são completamente irreconciliáveis, isso para o Heráclito era aparente. Por quê? No fundo, os opostos, eles não buscam se anular, mas eles se completam. Os opostos são complementares. Não existe um sem o outro. Então não existe, por exemplo, subida sem descida e nem descida sem subida. As coisas que são quentes esfriam, o que está frio esquenta. Então tudo existe em função do seu oposto. Os opostos são complementares. E aí Heráclito vai dizer que existe uma lei fixa no universo, um logos, essa racionalidade por trás de tudo que existe, que é justamente uma harmonia universal entre os opostos, uma harmonia feita de tensões. É uma lei imutável, um princípio universal, e a realidade toda é composta dessa lei básica, que é os opostos são complementares e estão em harmonia. Ou seja, a mudança está na superfície, ela não é necessariamente a essência da realidade. Os filósofos, por Heráclito, eram as únicas pessoas que usavam a razão, o logos, corretamente, e a imagem que ele usava é que algumas poucas pessoas estão despertas, estão enxergando o que realmente acontece, enquanto o resto do pessoal está dormindo, confundindo a aparência com a essência, não compreendendo a realidade completamente. Se prendem às percepções imediatas, às opiniões. Ele vai dizer que a maior parte das pessoas não é capaz de compreender o logos. Outro pensador que marcou bastante também esse período foi o Parmênides, que viveu entre os séculos VI e V a.C. também. Uma das frases atribuídas a ele, né, que é das mais famosas, é essa, que o ente é, pois é ser, e nada não é. Parmênides defendia que o ser é e o não ser não é. O que significa isso? Ele vai usar o seguinte raciocínio. A gente percebe que as coisas existem, existe alguma coisa, a existência está aí. Apesar de soar redundante, a existência existe. Se ela existe, ela não pode deixar de existir, porque se ela deixar de existir, tudo deixa de existir, né? Enquanto, por outro lado, o nada não existe. O nada é justamente a definição do nada não existir, né? E nada surge do nada. Do nada, nada vem. É uma visão que eles tinham também no período. Então, se do nada nada vem e agora existe alguma coisa, significa que algo sempre existiu, porque se existe agora, existiu no passado também. O que sempre existe e não deixa de existir é permanente. Então, o ser, o que existe, não pode deixar de ser, não pode mudar, pensando na mudança como deixar de existir. Na visão do Parmênides, então, tudo, o universo, sempre existiu, a existência sempre esteve aqui, porque o nada não dá origem a coisa alguma, então ele não pode ter sido o estado das coisas num determinado momento, porque se assim fosse, era nada até hoje. Então ele é um pensador que defende a permanência como essência da realidade. Ele foi também o primeiro filósofo a formular, não nesses termos, né, mas pensar no princípio lógico da identidade, que vai dizer que A é igual a A, né, as coisas são iguais a elas mesmas, e também o princípio da não contradição, que A não é igual a não A, né? A é diferente de não A. E Parmênides vai defender que existiam dois caminhos para se compreender a realidade. Um deles era o caminho da aparência, que levava em conta as opiniões e tudo que a gente consegue perceber e captar pelas sensações. Ele considerava esse caminho inadequado porque ele confundia a mudança, o movimento e a pluralidade da realidade com a essência. É o campo da opinião e da aparência. Parmênides vai dizer que os sentidos não são confiáveis, eles são enganosos, porque esses sentidos vão fazer com que a gente confunda a essência com a aparência. Tudo que passa pelos sentidos, segundo Parmênides, tem que ser interpretado, tem que ser explicado e compreendido pela razão. Os sentidos sozinhos não nos dão acesso à essência da realidade. Os sentidos podem nos fazer concluir que ser e não ser são a mesma coisa e ao mesmo tempo não são, ou seja, vai confundir o esquema todo. Então, por exemplo, diante de uma árvore que está
se apresentando a nós, né, aos nossos sentidos, a nossa visão, olfato e tato, em 4 momentos diferentes do ano, em 4 estações diferentes, né, verão, outono, inverno, primavera, os nossos sentidos vão dizer que são 4 árvores diferentes, porque as folhas estão com cores diferentes, o tronco está diferente, a quantidade de folhas, e aí será que a essência é a cor das folhas, a essência é a maneira como os galhos se encontram naquele momento, a quantidade delas? Eu vou dizer que eu conheço a árvore porque eu conheço a sua aparência ou porque eu conheço alguma essência que está por trás disso? Porque nesses 4 momentos do ano, a árvore é a mesma, apesar de por fora mudar. O mesmo acontece com as pessoas. Numa determinada época da nossa vida, a gente tem certas características físicas e ao longo do tempo vamos crescendo, adquirindo conhecimentos, adquirindo experiências, errando, acertando, mudando fisicamente. E será que com isso a gente vai dizer que são pessoas diferentes? No caso, são 4 pessoas diferentes porque estão em 4 épocas diferentes da vida? Parmênides vai dizer que não, vai dizer que a aparência muda, mas a essência permanece, a essência é a mesma. E o que vai permitir que nós conheçamos o ser como ele é mesmo é o caminho da essência. É o caminho que vai nos levar a concluir que a existência está ali, o ser existe e a sua não existência não é pensável, não é concebível. É o caminho da razão, que vai nos levar àquela conclusão esquisita de que o ser é, o não ser não é. Eu consigo pensar o que existe, eu não consigo pensar o que não existe. É uma visão que, se a gente fosse fazer algumas adaptações, ela é binária. O 0 não existe, o 1 existe, o que não existe não pode ser pensado. E, inclusive, se a gente tenta, né, pensar sobre o nada, é uma coisa que a gente tem dificuldade. Enquanto o ser, sim, ele é pensável e nós podemos tirar conclusões sobre ele. Esse ser que é pensável, sobre o qual eu posso falar, sobre o qual eu posso ter afirmações, ele seria eterno, único, imutável, graças àquele raciocínio que a gente apresentou lá no começo da fala sobre o Parmênides. O que existe para ele sempre existiu, porque se o que sempre existiu puder deixar de existir de repente, nada impede que o nada prevaleça, porque do nada, nada vem. Se existe alguma coisa é porque sempre existiu. E aí ficam as questões, né? Se a essência da ordem é a mudança ou a essência é a permanência. A essência do caos é a mudança, é a permanência. Eu consigo compreender a realidade porque eu capto as transformações. Eu consigo compreender a realidade porque eu capto a essência por trás dessas transformações. Então, são várias perguntas, várias reflexões que esses filósofos fizeram e que vão deixar esse pepino para os filósofos que vão vir depois tentarem entender e responder essas perguntas.